A nossa aula de hoje vai ser sobre conjunções e orações coordenadas. Ok? Lembram ainda? O que foi que nós vimos aqui com relação às conjunções? Nós temos dois tipos de conjunções. O que seria? Para eu saber o que é uma conjunção. Qual é a definição que eu tenho de conjunção? O que é conjunção? Pode falar. Vamos dar aqui a definição de conjunção. O que é conjunção? Vamos lá. Quem gostaria de falar? O que é conjunção? É uma palavra variável ou invariável? Invariável, que serve para ligar dois termos ou duas orações independentes ou dependentes. Então, conjunção é o quê? É uma classe de palavra variável ou invariável? Invariável, que serve para quê? Para ligar dois termos ou duas orações. Duas ou mais orações, vamos botar assim. Então, as conjunções, existem dois tipos de conjunções. As conjunções, elas podem ser coordenativas. Isso, muito bem. Coordenativas e subordinativas. Então, nós vamos ficar com a primeira aqui, nesse primeiro momento. Então, vamos ver aqui. Conjunções coordenativas. O que é que nós vamos ver em relação às duas? As conjunções coordenativas servem para ligar orações independentes. Quantos tipos de conjunções coordenativas nós temos? Então, termos ou orações independentes. Quantos tipos de conjunções existem na língua portuguesa? Conjunções coordenativas. Alguém respondeu aqui anteriormente. Quais são? 5. 5 tipos. Quais são esses tipos? Só um instante. Como é? Então, vamos lá. Vamos numerar, né? Vamos botar as letras aqui. Aditivas. O que mais? Aditivas. Letra B. Adversativas. Adversativas. Vamos pela ordem. Letra C. Alternativas. Alternativas. Letra D. Explicativa ou explicativas. Explicativas. E a outra, para conclusivas.
Então, vamos lá. Vamos ver cada uma dessas. Então, lembrando, as conjunções coordenativas são conjunções que ligam dois termos dentro de uma mesma oração ou orações independentes ou dependentes. No caso das conjunções coordenativas, serve para ligar termos ou orações independentes. São 5 tipos. Quais são? Aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Certo? Agora vamos ver cada uma delas. Aditivas, como o próprio nome já induz, expressa adição. Expressa soma, adição. Quais são as conjunções que indica isso? Quais são as conjunções aditivas? Não entendi. Como também. Vamos colocar mais simples. E. Que mais? Nem. Também. Que mais? Também. Que mais? Bem como. Que mais? Quem sabe? E as locuções conjuncionais, né? O que são conjunções conjuncionais? São aquelas formadas por duas palavras. Não só a conjunção, mas uma locução. Locução é a conjunção de duas palavras. Não só, mas também, que mais? Tanto como, assim como. Etc. Porque tem mais, existem mais. Né? A segunda aqui, o que é que ela expressa? Adversativa. A adversativa expressa o quê? Uma diversidade. O que é que significa a diversidade? Coisa contrária. Ou coisa contrária. Então, vamos lá. Quais são as principais conjunções? Quais são as principais conjunções? Mas, porém, que mais? Contudo, no entanto, entretanto, que mais? Não obstante, antes, ainda assim. É? A terceira aqui, vamos lá. Nós já vimos a primeira, a segunda, agora a terceira. Então, indica o quê? Alteração. Indica alternância ou escolha, né? Escolha. Ou eu escolho uma coisa ou eu escolho outra, né? Quais são as principais conjunções? Ou, esse O aqui é maiúsculo, ou, já, quer, que mais? Seja, muito bem. Seja, que mais? Nem. Ora, muito bem. Ora, etc, né? Já tem muita. Então, a alternativa indica alternância ou escolha.
as principais conjunções são essas aqui, além de existirem outras, tá? Então, ou, já, quer, seja, nem, ora, etc. Então, o que é que nós vamos verificar? Que essas conjunções ficaram repetidas em cada uma das orações. E no caso que eu coloquei ou aqui só uma vez, então só vai aparecer em uma das orações, certo? Em uma das orações. Então, para a gente entender melhor, é mais fácil a gente colocar assim. E a quarta? A quarta, como é que nós vamos encontrar aí? Então, indica o quê? Uma explicação. Ou expressa explicação. Quais são as principais conjunções? Que, porque, que mais? Portanto, é isso? Portanto, porquanto. Porquanto, que mais? Pois. Esse pois, como é que eu posso usar o pois como conjunção coordenativa explicativa? Porque o pois pode expressar duas formas diferentes. No caso, quando é explicativa, qual é a posição do pois? É antes ou depois do verbo? Antes do verbo. Então, é anteposto. Anteposto ao verbo. Então, isso é a forma de expressar a conjunção explicativa, pois. O que mais? Tem mais, hein? Na verdade. O que mais? Quem é que lembra? Isso que a gente usa muito nas redações, que a gente coloca. Isto é. Ou então quando a gente está falando, no discurso mesmo, né? Na oralidade, quando a gente está falando, conversando, dialogando, e a gente diz, isto é, diz o pensamento, e depois você lembra de algo, e diz, isto é, isso, né? Então, aqui, isto é uma conjunção coordenativa, o quê? Explicativa, porque a gente está explicando. A saber. Então, tem mais, eu vou botar de certo. E agora, qual é? Conclusiva. E o que é que diz a conjunção conclusiva? Expressa a finalidade. Expressa o que, gente? Uma conclusão. Uma conclusão. Quais são as principais conjunções conclusivas? Quem é que lembra? Logo, né? Logo. Que mais? Pois. Olha o pois novamente aqui. E agora, o pois é o quê? Após o verbo. Então, como é após o verbo? É depois do verbo. Como é que a gente coloca? É o quê? Depois do verbo, como é que a gente coloca? Anteposto é que vem antes. Posposto. Então, aqui ele é posposto. Posposto ao verbo. O que mais? Portanto, é? Portanto. Aqui na explicativa é porquanto. E aqui é portanto. Por isso. O que mais? Quem é que sabe me dizer? Então, muita gente não sabe qual é a finalidade da palavra então, é a conjunção. Então, o que é que você agora vai me dizer? A conjunção, né? A conjunção conclusiva. Desse modo, etc. Tem muitos. Então, isso aqui é a nossa conjunção coordenativa conclusiva.
Certo? Posso apagar? Perguntas? Pode perguntar. Então, eu posso apagar aqui a parte superior. Então, vamos lá. Diante do exposto aqui, do conteúdo das conjunções, que é pré-requisito das orações coordenadas, que a partir de agora ninguém pode mais esquecê-las, vamos passar para a segunda parte, que é do interesse. Então, vamos lá. Nós vamos ver agora as conjunções, as orações coordenadas. Lembrando que as conjunções são coordenativas e as orações são coordenadas pelas conjunções. Então, vamos lá. Existem dois tipos de orações coordenadas. As orações que vêm com conjunção e as orações que vêm com vírgula, separado pela vírgula. Então, as orações separadas pela vírgula, nós chamamos de assindética. E as orações introduzidas pelas conjunções coordenativas, nós chamamos de quê? Sindéticas. Então, são dois tipos. Então, tipos de orações coordenadas. Assindéticas. E sindéticas. E sindéticas. Vamos ver primeiramente a oração anterior. Posso passar? Já posso passar, gente? Então, vamos lá. Então, vamos verificar aqui o primeiro exemplo. Então, vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Eu e meu namorado Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo aqui, eu e meu namorado jantamos e fomos ao cinema. Então, aqui nós temos aqui duas orações. Então, o que vem antes da conjunção e o que vem após a conjunção, ou a partir da conjunção. Essa primeira oração aqui, que não tem conjunção, nós chamamos de oração coordenada assindética. Por quê? Ela não vem nem introduzida pela conjunção e também, nesse primeiro exemplo aí, por ter uma conjunção coordenativa aditiva I, também não tem vírgula. Porque a conjunção I tem momentos que não admite a vírgula. Em raros momentos a gente utiliza uma vírgula antes da conjunção I, tá? Depois nós vamos ver aqui quais são os casos que pode acontecer isso. A essa oração que não tem conjunção, nós chamamos de quê? Oração coordenada assindética. Por não ter conjunção, só tem essa classificação. Porém, a segunda oração, essa aqui é a nossa primeira oração, certo? Já essa segunda oração aqui, ela vem introduzida pela conjunção coordenativa aditiva, nós vamos classificá-la de acordo com a conjunção que vai aparecer na oração. Nesse caso aqui, conjunção coordenativa aditiva. Então, como é que vai ser classificada? Oração coordenada assindética ou sindética?
Sindética. Que tipo de sindética? Qual a conjunção que tem aqui? Aqui nós temos uma conjunção coordenativa aditiva. Então, se aqui a conjunção é aditiva, aqui eu vou ter o quê? Oração coordenada sindética, o quê? Aditiva. Entenderam? Posso passar?